Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradeço o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Ele, a diretoria da igreja, nosso pastor, presidente Paulo Queiroz, por confiar-nos estar nesta noite, entregando a palavra de Deus aos vossos corações. Estamos encerrando nessa noite o estudo acerca do fruto do Espírito. E aprendemos muito através dos nossos companheiros que me antecederam, pastor Carlos Roberto, que foi virtualmente que nós assistimos a sua ministração, nosso presidente Paulo Queiroz e o pastor Deli semana passada, e hoje, permitindo Deus, nós estaremos então encerrando este assunto, ou colocando um ponto e vírgula, né, que na verdade não encerra. Esse assunto acerca do fruto do Espírito. Louvo a Deus pela vida da igreja, dos nossos internautas, ao qual também cumprimentamos e esperamos que Deus possa estar também ao vosso coração, trazendo uma palavra de edificação. Nós estamos estudando Gálatas, capítulo de número 5. Eu convido a todos para abrirem as vossas Bíblias, né? Não precisa ficar de pé, é só abrir a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, os versículos 22 e 23. Se puder pôr na tela, muito bem. Nós estamos vendo aí os membros integrantes do fruto do Espírito. A gente tem que se corrigir muito para não falar frutos. A palavra é no singular, fruto do Espírito. E temos as partes integrantes desse fruto. O fruto, o próprio texto já fala que é do Espírito. Eu achei de grande valia o paralelismo que o nosso companheiro pastor Deli fez semana passada, falando acerca dos dons espirituais e do fruto do Espírito. Deus já usou o nosso presidente, primeiro vice-presidente, para ler hoje 1 Coríntios capítulo 14, onde lá fala dos dons espirituais e os dons de locução. Nós sabemos que os dons espirituais são 9, sabemos que o fruto do Espírito também são 9, mas as obras da carne são 15. Interessante, né? Vimos que Deus deu à igreja os dons espirituais. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 a 10, fala que Deus deu os dons espirituais visando a edificação da igreja. E quando nós falamos em dom espiritual, eu me lembro do saudosa memória, nosso querido pastor João Tomé, que ele classificava da seguinte forma: nós temos nos olhos da igreja o dom da sabedoria, o discernimento de espírito e a ciência. Na boca da igreja, nós temos as línguas estranhas, a interpretação das línguas e a profecia. Na mão da igreja, nós temos o dom de fé, o dom de curar e a operação de maravilhas. Ou seja, foi falado aqui que o fruto do Espírito tem por função edificar o crente particularmente, e os dons espirituais têm como função edificar a igreja de uma forma coletiva. Interessante quando você olha para 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7, você vai ver Paulo falando que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Ou seja, era uma igreja poderosa espiritualmente falando. A ela, ou nela, havia atividade dos 9 dons espirituais. Deus agia de uma forma que eles ali apareciam visivelmente na vida da igreja de Corinto. Porém, foi uma igreja que precisou ser advertida concernente ao fruto do Espírito. E quando você pega o capítulo 1 e o 2, você vai ver que havia muita carnalidade lá, divisão, contenda,
que é obra da carne. Ou seja, tinha a atividade do Espírito Santo com os dons, mas faltava a igreja, os membros da igreja, produzir neles o fruto do Espírito. Então, nós estamos vendo isso aí, essas 4 semanas, e é de suma importância para a vida da igreja, porque nós precisamos entender que Deus quer tanto que haja manifestação dos dons espirituais, e é uma preocupação nos dias atuais, não só a manifestação dos dons espirituais, como também o próprio batismo com o Espírito Santo. A gente tem que clamar muito ao Senhor, para que Deus venha a batizar. Eu não vou dizer que Deus não batiza, porque Ele batiza, a proporção é que diminuiu, mas Ele ainda quer batizar a igreja com o Espírito Santo, mas para que esta igreja seja batizada com o Espírito Santo, primeiramente, essa igreja tem que estar agindo nela o fruto do Espírito. O crente que tem o fruto do Espírito, ele é um real candidato, ou que ele desenvolve nele o fruto do Espírito, ele é um real candidato a ser batizado com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, é muito simples a gente entender o que é o fruto do Espírito. Eu trouxe aqui, por gentileza, eu gostaria de 9 diáconos viessem aqui em cima. Até vamos ver como é que está a frequência dos diáconos aqui na sede, né? 9 diáconos. Vem aqui em cima, por gentileza. E aí um dos diáconos já traz isso aí para mim, por favor. Ele está trazendo aquilo que vai representar o fruto do Espírito. É uma fruta, não é? Mas ao mesmo tempo é um fruto. Fruto da mexeriqueira. Não é de mexerico não, viu, irmãos? Fruto de mexerica é ruim. Da mexeriqueira. Então aqui está o fruto, que pode simbolizar o fruto do Espírito. Mas esse fruto, do jeito que ele está aqui, ele não vai funcionar. Mas se nós pegarmos esse fruto, já tem uns 9 diáconos aí? Tem 9? Vamos começar a distribuir. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é gozo. Fica alinhado aí, diáconos. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é longanimidade. O fruto do Espírito é benignidade. O Espírito está distribuindo. Tem um adolescente que perguntou assim: você vai distribuir mexerica para a igreja? O Espírito Santo já está distribuindo aí, viu? Vai receber. Nós estamos no 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6. Agora é a bondade? Bondade. Que é o que nós vamos falar hoje. Bondade. Fé. Algumas versões, inclusive a que eu estou usando, muita gente fala tradução, mas não é tradução, é versão. A tradução é João Ferreira de Almeida. As versões é que diferem. Tem algumas versões que é fidelidade, nós vamos falar sobre isso. E por fim, aliás, a bondade agora, né? Que nós vamos falar. E por fim, a fidelidade. Deu 9 certinho. Por que eu pedi os obreiros para vir aqui? O Espírito de Deus falava ao meu coração, irmãos. Eu estou trabalhando numa igreja que tem 9 obreiros. Eu tenho 9 obreiros que trabalham junto comigo. E o Espírito Santo colocou no meu coração que assim como o fruto do Espírito tem 9 integrantes, e se faltar um fruto, um gomo desse fruto, vai ser desfeito o fruto. O Espírito de Deus colocava no meu coração: você como pastor,
Você tem que conhecer os obreiros que você tem e saber qual que é o fé, qual que é o amor, qual que é a temperança, qual que é o gozo, qual que é a paciência, e trabalhar com eles, porque todos eles são úteis, todos eles são necessários. Mas se você quiser fazer com que o amor seja a alegria, não vai funcionar. Então conheça aqueles que você tem e use eles naquilo que eu chamei eles para servir, porque nem todos vão fazer a mesma coisa, mas cada um dentro da sua funcionabilidade é útil para a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito agradecido, meus diáconos. Se vocês quiserem degustar, fique à vontade. E eu tenho certeza que vocês vão sentir doce como mel quando for às suas bocas. Então esse é o fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos a produzir esse fruto para que nós mesmos recebemos edificação na nossa vida espiritual. Eu falei que em contrapartida, as obras da carne são 15. Um certo dia, em meados de 2004, eu estava aplicando uma maratona bíblica para adolescentes em Nova York. Mas é o bairro, viu, irmãos? E aí a revista falava sobre, era uma maratona dentro da revista que falou sobre o fruto do Espírito. E aí eu apliquei, formei as perguntas para aplicar aos adolescentes, dentro de que a lição ensinou, e fiz uma pergunta: carne contra o Espírito, quem vencerá? Aí um adolescente, mais ou menos igual a Esther, minha neta, deu um pulo para cima e falou assim: o Espírito. E eu tive que desapontá-lo, porque na lição, estudando a lição, dizia o seguinte: carne e o Espírito, vence essa luta quem for mais alimentado. Quando a gente pensa como cristão, como pentecostal, a gente pensa que o Espírito sempre vai vencer. Mas ele vai vencer. Mas para ele vencer, ele precisa ser alimentado. Para você ter uma vida espiritual vitoriosa, você precisa alimentar essa vida espiritual com aquilo que a Bíblia manda nós alimentarmos. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito, para que a carne não venha sobrepor o Espírito e ela venha ser vencedora nessa batalha. Nós vemos que, para mim ficou bondade e fé. E é os dois assuntos que eu quero falar nesta noite. Bondade e fé. Ou fidelidade. Diverge quando você estuda os dons de locução, ou os dons de poder, melhor dizendo, os dons de poder que está na mão da igreja. Você vai ver lá dons de curar, dons de fé e operação de maravilhas. E quando formos estudarmos sobre dons, vocês vão ver esses dons atuando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vi a sabedoria que está nos dons que estão nos olhos da igreja, na vida de Jacó, quando ele descasca as varas ali, e as vacas vão ao rio para beber a água, e à medida que elas vão vendo as varas descascadas, quando elas foram conceberam todos os gados malhados. Sabedoria de Deus, que Deus deu para ele. Mas, quando a Bíblia fala lá dom de fé, difere do fruto do Espírito fé. Porque o dom de fé lá é o ato de você operar pelo Espírito Santo coisas miraculosas, coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E o dom de fé, e aliás, e a fé,
dentro do fruto do Espírito, tem um sentido de fidelidade. São duas coisas que divergem. E aí, quando a gente vê sobre bondade, vamos falar primeiro sobre bondade, depois a gente fala sobre fidelidade. A gente pensa que bondade é simplesmente o ato da pessoa ser bom. Existem pessoas boas e existem boas pessoas. E a gente tem que entender isso aí. A gente fica no atendimento aqui na sede, durante o dia, e o tempo que a gente fica ali sentado para receber as pessoas, você recebe para duas coisas. Excepcionalmente, de vez em quando aparece outro. Pedir dinheiro ou pedir alimento. As pessoas que entram aqui durante o dia. E aí, se você atende a pessoa e não dá o alimento nem o dinheiro, a primeira imagem que ele tem de você é que você não é uma pessoa boa. Mas nós vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Hoje mesmo eu tive uma experiência, conversando com a minha esposa, de uma pessoa, e eu sempre costumo dizer que membro da igreja, principalmente da Igreja Assembleia de Deus, ele é ajudado pela igreja ao qual ele é membro. Eu não posso ajudar um irmão, não é lícito, não é ético, se chegar um irmão de qualquer uma das congregações dos meus companheiros pedindo ajuda, não é lícito eu dar a ele uma cesta básica, eu dar a ele dinheiro, sem ter tido o aval do meu companheiro dirigente dele, porque cada igreja é responsável pelo seu membro. Amém? Por isso que eu falo que o membro da igreja ele tem direitos e deveres. Então a igreja ao qual ele é membro tem o dever de o ajudar. E de via de regra, sempre tem alguém de outras igrejas pedindo ajuda para a gente. Eu até ajudo, mas primeiro eu procuro saber a real necessidade com o dirigente dele. E se ele não tem dirigente, a coisa já começou a ficar errada. A Bíblia diz aí que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu vou explicar que bem é esse. Aos da família da fé, nós temos que ajudar. Se tiver com necessidade de cesta básica, se tiver com necessidade financeira, a gente vai estudar a situação e ajudar. Aos de fora, sabe qual é a maior ajuda que a igreja pode dar? E é o que eu falo para aqueles que vêm aqui pedir ajuda na porta. A igreja, eu estou aqui, eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja. A igreja, ela está para te ajudar, e eu vou te ajudar. E começa a pregar o evangelho para ele. Porque se você der uma cesta básica para uma pessoa sem saber a real necessidade para ela, não vai mudar a vida dela não. Mas se você entregar a palavra de Deus, entregar a Jesus, mostrar para ela que Jesus muda a vida dela, ela vai ser mudada e vai ser edificada através da ajuda pela evangelização. Então não adianta querer ser bonzinho com todos. Nós temos que exercer o fruto do Espírito chamado bondade. E para isso nós temos até um texto, Lucas capítulo 10. Vamos ler e vamos ver. 10, 31. 30 e 31. Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Pode prosseguir. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o, passou de longe.
De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o, encheu-se de compaixão. Jesus contou essa parábola, que é uma comparação, é uma alegoria, muitas vezes é um fato irreal, mas ele contou para ilustrar concernente a uma pergunta que lhe foi feita de quem era o próximo. E aí ele conta esse texto. E nós vamos ver aí que nem sempre religiosidade é sinônimo de bondade. Porque o texto fala bem claro que o primeiro que passou foi um sacerdote. E eu me lembro que nós usávamos muito, principalmente no culto de missões, e uma vez nós fizemos isso na congregação do Mantiqueira. Uma das jovens se vestiu de maltrapilho, passou carvão no rosto, arrumou uma trouxa de roupa suja, sentou na porta da igreja, mas do lado, não na porta, mas do lado no passeio, e ficou sentada no horário do culto. E aí os irmãos estavam chegando para o culto. Tinha irmão que quase que passava do outro lado do passeio, para evitar o contato com ela. E depois entrava no templo. A maioria fez isso. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei disso, porque diz que o sacerdote viu, e quando ele viu, ele passou de largo, passou de longe, ele deu a volta. Seria o mesmo que nós colocássemos uma cadeira aqui com uma pessoa necessitada e dar a volta lá por trás do banco para não passar perto dela. Ele fez isso. E era o homem que tinha o princípio da religião, conhecia o Torá, o Talmud, as leis de Moisés, o Decálogo. Porém, quando ele viu essa pessoa, ele passou de largo. Depois ele fala sobre o levita, que era outro que tinha acesso à liturgia do culto, ao trabalho na sinagoga. Mas quando ele vê a pessoa necessitada, ele passa de longe. Mas de repente veio o terceiro personagem, que era o samaritano, que era inimigo dos judeus, que não tinha contato com eles, não tinha contato com os cultos. Mas a Bíblia diz que foi exatamente esse que usou de misericórdia com aquele que estava necessitado. E quando você olha para o texto, você vai entender que aquilo ali está falando concernente àquilo que Jesus fez por nós. Jesus desenfeitou a glória do Pai. Jesus renunciou tudo aquilo que ele tinha na glória para se desfazer, conforme diz Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou, tomando a forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz, com um propósito. Qual o propósito? Propósito de tirar eu, você, nós da sarjeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou o preço, tal qual o samaritano pagou o preço, mandou cuidar daquele que estava enfermo, mandou curar as suas feridas, e disse: se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu lhe retribuirei. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos aqui para as pessoas que são carentes espiritualmente, primeiramente espiritualmente, tudo que nós fizemos aqui por causa do fruto do Espírito que está no nosso coração, porque o homem de si mesmo não é bom, mas à medida que nós recebemos o fruto do Espírito chamado bondade, esta bondade nos leva a ter misericórdia das pessoas, tal qual aquele samaritano usou de misericórdia com aquele homem. Esse homem, ele estava na mesma situação que nós estávamos. Estava na mesma condição que eu estava outrora. Mas o Senhor usou de misericórdia com ele. E agora?
Eu acredito que tal qual Jesus falou com todas as pessoas que Ele usou de misericórdia, vai, a tua fé te salvou. E ele era um anunciador daquilo que Jesus fez para ele, e através daquilo que ele anunciava para as outras pessoas também tinham o conhecimento de Cristo Jesus. Uma das maiores falhas nossas é não usar de bondade com as pessoas, no sentido de evangelizá-las, tal qual Cristo usou para conosco e fez com que o Evangelho chegasse até nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo da estatística que se havia dentro da igreja, que cada crente ganhava 40 crentes para Jesus. E hoje nós podemos juntar 40 crentes que não conseguem ganhar uma pessoa para Jesus. Mas se o fruto do Espírito chamado bondade estiver em nosso coração, nós vamos cumprir aquilo que está escrito naquele hino: a tantos quantos na senda da vida estão, de Cristo eu irei falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos falar de Jesus. Precisamos anunciá-lo às pessoas, para que essas pessoas venham a crer no teu nome e através disso venham ter também o conhecimento da salvação que um dia foi revelada a cada um de nós. Bondade. Temos que ser bondosos. O contrário da bondade é a maldade. É o desejar o mal, é não querer o bem. E é uma coisa que não pode estar ligada ao crente. O crente é intrínseco, é inerente à sua vida, o fruto do Espírito chamado bondade. Mas o homem que não tem o conhecimento de Deus, ele age exatamente de forma contrária, que se chama maldade. Provérbios, capítulo 6. Vamos ver o versículo 14 e versículo 19. Provérbios capítulo 6, versículo 14 e 19. O seu coração está cheio de maldade, maquina o mal o tempo todo, semeia inimizade. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia inimizade entre os irmãos. Este homem, no texto, é chamado o homem de Belial, o homem de Baal, o homem maligno, que não se acha satisfeito enquanto ele não fizer o mal a uma pessoa. E eu disse que existe pessoas boas e boas pessoas, e existe pessoas más e más pessoas. Tem pessoas que só se satisfazem quando ele vê o mal que ele está inquinando, que ele está arquitetando acontecer. E aí o texto chama a atenção que esse homem de Belial, às vezes ele está infiltrado, ele está entrelaçado entre os próprios irmãos. E não é sempre, mas de volta e meia nós estamos falando até de pessoas más, no sentido de obreiros, de sentido de cooperadores, que só se satisfazem quando veem o mal, fazem o mal. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a bondade. O homem de Belial, ele anda semeando contenda entre os irmãos. Quando a gente era adolescente, tinha um hábito de fazer uma brincadeira, querendo atiçar um contra o outro, e colocava a mão assim entre os dois e falava: quem é homem, cospe aqui. E na hora que ia cuspir, tirava a mão e cuspia no outro, e aí estava a briga formada, a confusão estava formada.
Tem pessoas que só se satisfazem, só se vê realizado quando ele vê a confusão formada, mas o crente cheio do Espírito, o crente que tem o fruto do Espírito, ele é apaziguador, ele não tem prazer na maldade, louvado seja o nome do Senhor. E é um tal de ouvir falar, estão falando que não tem nome. É semear contenda entre os irmãos, mas vamos produzir o fruto do Espírito, chamado bondade, que é o ato de querer ver as coisas boas e ver as pessoas bem, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar para a fidelidade, ou a fé. Fé que não é o ato de você orar e Deus curar enfermo. Tanto é, repito, que há versões que não está escrito fé, está escrito fidelidade. E o que é fidelidade? Como fruto do Espírito. Fidelidade é a demonstração do caráter leal, fiel ao Senhor Jesus Cristo. Quando falamos fiel ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que pensar em várias instâncias acerca da nossa fidelidade. Eu sempre costumo dizer que nós provamos a nossa fé em Cristo, provamos o nosso amor a Deus com aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. E a fidelidade é a demonstração de um caráter fiel a Cristo. A partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós professamos Ele como o Senhor da nossa vida, nós estamos fazendo uma aliança de fidelidade. Nós estamos depositando a nossa fé na sua pessoa. O nome Senhor significa dono, dizendo que Ele agora é o nosso dono, e nós vamos ser fiéis a Ele enquanto vida aqui nós tivermos. Esse é o fruto do Espírito, chamado fidelidade. E você consuma esse compromisso de fidelidade no momento que você desce o tanque batismal. Os ministros que celebram o batismo, que emergem os candidatos ao batismo, fazem algumas perguntas. Que perguntas são? Você promete ser fiel ao Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida? E nós, sim. Fidelidade, fruto do Espírito. Você promete ser fiel ao Senhor e à direção da igreja ao qual você está se fazendo membro? Sim. Você promete ser fiel à Bíblia Sagrada, manual de fé e prática do cristão? Sim. E falamos todos estes sims no momento do batismo. Mas com o passar do tempo, muitos se esquecem que fizeram um voto de fidelidade. E esse voto de fidelidade, ele só vai perdurar na vida do cristão, enquanto ele estiver produzindo o fruto do Espírito, chamado fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10, e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós formos tomar por exemplo de fidelidade, eu não vejo exemplo maior de fidelidade do que o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Em tempo nenhum Ele voltou, em tempo nenhum Ele recuou, em tempo nenhum Ele desistiu, porque Ele queria ver cumprir aquilo que está escrito em Isaías 53, parece que verso 10, se não me falha a memória. Ele veria o fruto do seu precioso ou penoso trabalho e ficaria satisfeito. E nesta noite Ele está vendo o fruto do seu trabalho. Ele está vendo uma igreja reunida aqui por causa da
sua fidelidade àquilo que Deus propôs a ele fazer. Mas para ter fidelidade, irmãos, precisa haver renúncia. Ninguém é fiel se não renunciar. Quantas coisas você que tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de crente, quantas coisas você não teve que renunciar ao longo da sua caminhada para estar aqui hoje louvando e bendizendo ao nome do Senhor. O fruto do Espírito é fidelidade, ser fiel. E eu vejo que Deus se preocupou tanto e na sua onisciência, Deus usou de vários escritores no Antigo Testamento para escrever sobre isso. Mas quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento no término, no sentido daquilo que está em nossas mãos, eu não estou falando de uma cronologia exata, mas eu estou falando daquilo que está em nossas mãos, o livro de Malaquias, que encerra o Antigo Testamento. Malaquias se preocupou em escrever aquilo que Deus ordenou ele a escrever, acerca da fidelidade. E nós vamos ver as últimas instruções do Antigo Testamento, acerca da fidelidade. O nome Malaquias significa meu mensageiro, e alguns estudiosos até escrevem meu missionário. É Deus dizendo que Malaquias seria o seu mensageiro, Malaquias seria o seu missionário, para falar as verdades que o povo de Israel ainda precisava ouvir, para eles terem ainda uma oportunidade, uma vez que eles estavam em plena apostasia. Os sacerdotes haviam se esquecido da chamada que Deus havia feito para eles, mas Deus agora usa Malaquias como seu mensageiro para dar as últimas advertências. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a primeira fidelidade está no capítulo 2, versículos 14 a 16. Eu propus em meu coração ser fiel naquilo que Deus colocou em meu coração para falar à igreja nesta noite. E ali está: mesmo assim perguntais, por que o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tem desde a juventude, para a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira, a mulher da tua aliança matrimonial. Havia uma aliança de fidelidade naqueles dias, assim como eu conto que toda aliança chamada casamento deva ser uma aliança de fidelidade. E uma aliança, ela tem duas partes. Deus fez 8 tratados nas 8 alianças de Deus com o homem, e tinha que haver a fidelidade da parte de Deus, e tinha que haver a fidelidade da parte do homem, a partir da aliança edêmica até da nova aliança, 8 alianças, e Deus nunca falhou da sua parte, no que se diz sentido da aliança que Ele fez com os homens. Mas aqui, os judeus estavam falhando, porque havia um voto de fidelidade às esposas, mas eles haviam se esquecido desse voto de fidelidade. E alguns que tinham, estou aqui parafraseando, alguns que tinham as suas esposas de 40, estavam trocando por 2 de 20. Os que tinham de 60, trocando por 2 de 30. E assim vai. Mas a advertência de Deus no texto, que eles haviam feito uma aliança de fidelidade. Interessante que eu estava vendo no versículo 10, que diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? E eu parto deste princípio
no que se diz sentido casamento de crente. Casamento de crente começa com o mesmo pai. Os dois professam uma mesma fé, um mesmo Deus, se conheceram conhecendo ao Senhor, e o Senhor lhes dá direito de buscar a Ele, para que tenha a certeza ou não. Muita gente diz que Deus não entra nesse princípio, mas eu tenho para mim que Ele entra. Se Ele não entrar naquilo que é fundamental na vida do homem, que é uma aliança para a vida eterna, o que vai adiantar entrar em outras coisas? E aqui diz que eles tinham o mesmo pai, professavam a mesma fé, começaram crendo no mesmo Deus, Jeová, mas agora, com o passar do tempo, estavam quebrando a aliança. Mas o fruto do Espírito se chama fidelidade, fidelidade à aliança. Entenda uma coisa: o fruto do Espírito é produzido pelo crente, ou pelo Espírito no crente. Ou eu deixo o Espírito Santo produzir em minha vida ou não. E às vezes muitos estão quebrando a aliança que fizeram por causa de não deixar agir na sua vida o fruto do Espírito, que se chama temperança, amor, paz, gozo, alegria. Vence esta batalha com o fruto do Espírito e tenha a sua aliança intacta no nome do Senhor Jesus. Relacionamento conjugal não é brincadeira. Às vezes tem pessoas que querem fazer a coisa para trazer tumulto. O marido que pediu 2 ovos, a mulher foi lá, fritou os 2 ovos e levou. Ele: não, senhora, eu quero um cozido e outro frito. Mas é a hora de entrar a longanimidade, para ir mais para frente, para ir até o fim. Aqui eles tinham quebrado a aliança, e Deus brada: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou-se com a adoradora do Deus estranho. A primeira aliança que foi quebrada, a aliança conjugal. Foram infiéis, Deus chama eles de infiéis. Mas havia uma outra aliança, aliança que haviam feito no tocante à fidelidade, ser fiel. E aí fala sobre as contribuições, que eles não estavam sendo fiéis nas contribuições. E eu costumo dizer uma coisa, irmãos: nós precisamos entender que contribuição funciona da seguinte forma: eu só contribuo daquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho, não tem como eu contribuir. E se eu estou contribuindo, é porque já chegou na minha mão. Então, se eu não contribuo, se eu não devolvo os dízimos, pelo menos um sentimento há no meu coração: ingratidão. Verso de número 7 de Malaquias 3. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós me dizeis: em que havemos de tornar? Não gosto muito dessa expressão não, mas tem gente que fala assim, fingindo de besta. Em que havemos de tornar? Faziam-se de ignorantes, mesmo tendo conhecimento de causa, porque a ignorância é falta de conhecimento em alguma situação, em algum assunto.
Mas eles não estavam ignorantes, porque eles tinham recebido a lei. E a lei dizia que se deveria devolver os dízimos à casa do Senhor, para que tivesse mantimento na casa do Senhor. Mas a pergunta é: em que devemos tornar? Mas o Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, eles estavam em apostasia, eles estavam em desobediência, os sacerdotes já não ministravam mais, já não tinham mais a lei, mas Deus continuava sendo o mesmo, tal qual Ele continua sendo o mesmo nos dias atuais. E quando se pergunta em que havemos de tornar, o que é tornar? É voltar, é rever. Por isso que eu gosto daquele corinho. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é viver no erro e viver nesse desespero e olhar para trás. Não fique preso nos seus erros. Mas aprenda com os seus erros, corrija os seus erros. Mas eles perguntavam em que havemos de voltar. Faziam-se de ignorante. Mas Deus não deixa ninguém sem a palavra, Deus não deixa ninguém sem o conhecimento. Diz a Bíblia que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos. Ele revela a sua vontade e Ele fala explicitamente: vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas alçadas. Mas se vocês se corrigirem disso, eu abrirei a porta do céu, darei uma abastança muito maior do que vocês imaginam. Para quem pensa que Deus é esquecido, versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam ao Senhor, para os que honravam o seu nome. Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está ouvindo o nosso clamor. Eu sempre digo que Deus não ouve reclamação, mas clamor, Ele ouve, louvado seja o nome do Senhor. E diante dEle tem um livro, o livro das memórias, o livro das obras. Tudo quanto nós fazemos, Deus está anotando ali, e a sua fidelidade ao Senhor está sendo anotada. E naquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor, ninguém vai se dar por excusado, porque todas as coisas, diz aos Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele ao qual havemos de tratar. Fidelidade é a bondade de Deus em nossos corações, que faz com que nós venhamos a ser fiel. Venha, Esther. Eu quero louvar a Deus juntamente com vocês e a Esther, sobre a bondade e a fidelidade de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus, que faz você gerar o fruto do Espírito dentro de você, e faz você ser bondoso e fiel ao nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, eu vou cantar juntamente com a Esther. Na verdade ela fica com o microfone, eu fico de longe, né? E nós vamos orar a Deus para que essa bondade e essa fidelidade, como fruto do Espírito, ao qual as outras 7 virtudes estejam andando, permeando a igreja do Senhor aqui em Lagoinha. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia! Oh Deus!
todos os Oh Deus. eu estou em tuas mãos. Aleluia. Desde quando eu me levanto Aleluia. até eu me deitar, eu cantarei Oh Deus. a bondade de Dá da Deus. sua bondade ao teu povo, oh Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Se vós me guie em meu fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vim contar bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Dá da sua fidelidade ao seu povo, todo Senhor. tempo tu Aleluia. és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Aleluia. da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Levanta, leva, subianda. Aleluia. Deus. Oh, Todo tempo tu